Olá, bem-vindo a mais um episódio do cervejapod.com. Neste episódio nós vamos falar de processo produtivo. Difícil isso, hein? Falar de processo produtivo deve ser uma coisa chata. Tá bom, então vamos fazer diferente. Vamos falar de como a cerveja é feita. Vamos falar como se faz cerveja, mas desde o início da existência da cerveja. Vamos pegar lá atrás e dar uma recapitulada, inclusive nas coisas que nós já falamos, mas vamos falar deste processo de fabricação. Para isso eu estou recebendo mais uma vez o meu grande amigo João Saciloto, que é mestre cervejeiro, é professor da Unesp e tantas outras coisas que eu já fiz na apresentação dele. Se você quiser saber tudo que o João é, assiste o primeiro episódio que está aqui no canal, que você vai ver que tem uma apresentação de 5 minutos do que esse homem é e é capaz de fazer. João, bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar conosco. Opa, um abraço para você, Zé. João, tem uma proposta hoje. Eu estou com a proposta aqui de falar de processo de produção mesmo, de como se faz, de como a cerveja é feita. Porque se deixar por conta do João, ele vai contando história. Ele conta da pré-história que acharam a cevada fermentou e foi porque o pão virou líquido, e ele vem contando história. Ah, mas durante nossas histórias... Mas ele não fala como é que faz a cerveja, amigo. Eu quero saber como é que faz. Nos interstícios das nossas conversas, nós falamos muito sobre fabricação também. Tem dicionário aí, Fábio? Traz um dicionário aí que eu não sei o que é interstício. O rapaz quer falar difícil para mostrar que é inteligente, né? Pois é. Sabe que tem um amigo que é palestrante e eu assisti várias palestras dele. E numa das palestras que eu assisti, ele entrou com um monte de livros e colocou todos os livros lá na mesinha e começou a fazer a apresentação dele, etc. E eu estava interagindo com ele na palestra, que eu estava trabalhando nesse evento como mestre de cerimônia, e ele falou aí uns 20 minutos e não tocou nos livros. E eu então interferi e falei assim, você pode me dizer uma coisa? Por que é que você trouxe todos aqueles livros? São para vender? Ele falou, não. Esse aqui é livro do filósofo não sei o quê, livro de não sei quem. Eu coloco tudo aí justamente para gerar essa pergunta. E as pessoas pensam que eu sou inteligente, que eu li que eu li tudo isso. Livros. Na verdade, eu não li, eu comprei só para só para mostrar. Mas daí isso é uma boa técnica. É um marketing, né? Mas não é o caso do João. O João realmente sabe do que nós queremos saber hoje aqui, que é como fazer cerveja. João, tudo que eu pretendo falar nesse episódio, tudo que eu gostaria de abordar nesse episódio, na verdade, boa parte nós já falamos de maneira desorganizada nos episódios anteriores, na medida que foi contando história, foi falando dos processos. Foi uma organização boa até. Eu gostaria de organizar nesse episódio, e eu não acredito que neste episódio nós consigamos falar de todo o processo, mas eu queria que você me ajudasse nisso, para que a gente pudesse contar para os nossos espectadores, os nossos internautas, os nossos inscritos no canal e aqueles que estão nos visualizando, para que a gente pudesse falar de processo de fabricação da cerveja mesmo. Tá. Porque eu quero saber como é que faz cerveja, meu Deus. Não, eu não vou fazer cerveja em casa. Não. As pessoas que gostam de cozinhar talvez sejam as mesmas pessoas que gostam de fazer cerveja em casa, né? Pode ser. Você até me lembrou uma propaganda de uma antiga marca, uma atual marca de cerveja. É uma antiga propaganda. Antiga propaganda da cerveja Brahma, né? Até antes de se tornar Ambev se passava essa propaganda na televisão. Era um moço muito forte, de chapéu grande, a cavalo, como até mostrava uma antiga propaganda de cigarro, né? Mostrando que essa pessoa passava pelos campos de cevada e ceifava essa cevada, fabricava a cerveja e acompanhava rapidamente aquele processo de fabricação, porque em 30 segundos tinha que passar toda essa mensagem, né? Verdade, e depois que a cerveja dele ficava pronta, ele ia lá provar essa cerveja romanticamente, fazia uma careta e cuspia fora essa cerveja. Aí aparecia ele abrindo a geladeira e pegando uma garrafa de cerveja Brahma. Né? Então, às vezes, todo esse romantismo de se fazer uma cerveja é quebrada, né? Se não souber fazer corretamente, assim como as comidas também, logicamente. Depois nós vamos mandar uma fatura para o pessoal da Brahma lá. Isso, vamos fazer um boletinho pela propaganda aí, ó. Para a agência. O pessoal da agência da Brahma pode mandar um dinheiro. Brincadeira, mas vamos falar aqui com o João. Então, João, me ajuda a organizar essa história de como é o processo produtivo da cerveja. Vamos lá, então. Vamos lembrar que
Você lembra que lá na pré-história que a gente estava falando, lá na pré-história, já havia um processo, nem que fosse a oração, já era um processo. Já, é uma maneira. Inclusive você falou, colocava-se a cevada, esperava chover, rezava para chover. Rezava para chover, né? Mas depois descobriram que ir lá no rio buscar água, botar água lá, já é o primeiro passo do processo. Uma etapa do processo. Exatamente. Sem querer, né? A cerveja foi adquirida, por assim dizer, em potes, sem querer. Aliás, eu falo a palavra pote ou malte. As pessoas estão dizendo, por que você não está falando pote ou malte? Porque uma vez eu morei lá no Nordeste e o pessoal falava, de onde saiu esse tch do malte, leite, pote? Então, às vezes fala pote, malte. Pote, malte. Bom, então... no Sul, né? Você fala assim, o pessoal do Sul capricha muito, né? Então... A cevada era colhida e ficava lá nos potes. Chovia e se transformava num líquido borbulhante. Então, já o primeiro processo de fabricação foi molhar os grãos, colher grãos e molhar os grãos. Eles perceberam que, deixando algum tempo lá esse grão molhado, ele virava uma bebida borbulhante, e eles consumiam essa bebida borbulhante, eles queriam mais daquilo. Para obter mais daquilo, eles tinham que plantar mais, colher mais. Devia ser ruim, hein? Muito ruim, aquele fermento com bactéria, né? Eu fui no México e fui conhecer numa fazenda onde se fabrica pulque. Pulque, que é feito de maguey. E tinha aqueles tanques borbulhando. O cara enfiou a caneca naquele tanque e me deu para beber. Eu falei, moço, não, muito obrigado. É sério que eu tenho que beber? Só tira foto. Se você quer conhecer a origem, então, aí eu experimentei e falei, olha, realmente é muito ruim. Obrigado. Segue aí, desculpa. Não, tá certo. Só essas histórias mesmo. Bom, então, E aí começaram a pegar águas dos rios, começaram a obter não mais da coleta, mas resolveram fazer um processo de plantio. Opa, já mais uma etapa de processo. Plantar a cevada, colher a cevada, colocar água nessa cevada. Eles perceberam talvez que se tivesse uma ação mecânica com as mãos, amassando, ia um pouco mais rápido, né? Acelerava um pouco o processo. Lembra que a gente falou que eram as mulheres que ficavam mais incumbidas disso, né? E conforme... que era meio que um processo de cozinhar, né? De cuidar da carne. Os caras iam lá caçar os animais, né? E as mulheres ficavam ali cuidando dos filhos e ali da bebida. E eles foram descobrindo que precisavam inventar os processos de plantio, ou seja, já se está se inventando agricultura. Né? Para se contabilizar o quanto que vai de matéria-prima, o quanto que se planta, aí já entrou a matemática. Inventar a escrita, né? Depois, para não ter conflito de espaço, de terra... Tem uma divisão de terra, vamos dividir aqui é meu, ali é seu. Tal, já fizeram inventar... Isso, e a humanidade vai progredindo. Vai progredindo, vai se formando a civilização, né? Os caras começaram a descobrir que eles são capazes de produzir alguma coisa, produziram um arado, produziram... Para facilitar né? O trabalho até, né? Para facilitar e agilizar o trabalho. E eu fico imaginando assim, aquele que teve a ideia, né? Eu vou fazer um disco para sulcar essa terra, para plantar um cereal. Aí ele fez aquele negócio de alguma coisa, deve ser de madeira, pedra. Mas também passou pela domesticação dos animais, isso. E aí ele faz aquilo, o vizinho viu aquilo, faz falou, melhor. Faça um para mim. Já começou aí a despontar a indústria de ferramentaria, né? É uma coisa impressionante isso. E tudo porque eles queriam beber mais, obter mais dessas coisas, né? Quando eles ficaram mais inteligentes, sabendo que eram capazes de fazer coisas, né? Então, tem até uma frase que eu lembro de um famoso jornalista. Esse jornalista inglês, ele se chama Michael Jackson. Não é o americano que dançava, não é o da dancinha. É um famoso jornalista que ele dedicou... Deve ter recebido o nome de Michael Jackson pela mãe dele em homenagem ao foi o contrário. Ele era mais velho. Foi o contrário. Tá bom. O Michael Jackson inglês, ele era um apaixonado por cervejas do mundo todo.
e ele viajava pelo mundo... Ele é de antes do Michael Jackson cantor? Bem antes, bom, então vai ver que foi o contrário, tá certo. Ele viajava pelo mundo, ele tinha até um programa na TV que chamava Beer Hunter, né? Os caçadores de cerveja. Então ele tomava cerveja do mundo todo, falava sobre ela, ia nas fábricas, e ele até dizia assim, pisco, logo existo, né? Então qualquer movimento que a gente que se faz, significa que a gente é capaz de melhorar até a nossa existência, né? Verdade. Bom, vamos lá. Aí, eu vou te segurar na rédea aqui para a gente manter a nossa linha, a nossa organização de falar de processos. Os processos foram, então, sendo absorvidos e sendo extrapolados pela cerveja no mundo, né? Falamos também que lá na Idade Média, já bem mais contemporâneo, saindo da Idade da Pedra e da civilização, vindo aqui para a Idade Média, falamos que a cerveja salvou muita gente justamente por causa de uma importantíssima etapa do processo, que é o que é uma fervura, não da água em si, mas a fervura de um caldo obtido pelos açúcares. Eu lembro que nós falamos disso, porque as pessoas consumiam coisas com bactérias, etc. E a partir da fervura começou a fervura mata as bactérias que estão lá dentro, mas eles ferviam para obter a cerveja que... O processo da fervura já era conhecido porque mostrava uma sensibilidade melhor ao paladar, dava um gosto mais gostoso quando se fervia aquele caldo. Então, o ato de ferver no processo já salvou muita gente. Porque era mais saudável beber a cerveja do que beber a água. Do que a própria água do rio. Que estava contaminada, né? Exatamente. E também... esse ato de se beber bastante cerveja, a gente falou também dos próprios monges que nos mosteiros europeus da Idade Média, principalmente, foram os locais onde se desenvolveram a maioria dos processos. Eu me lembro porque tinha uma desculpa. Eu me lembro bem da desculpa que você falou, que tinha um ditado. Uma máxima entre eles ali, que dizia: você precisa jejuar na quaresma, mas é jejum de comida, não é jejum Não, de bebida não. Bebida pode. Bebida pode. A bebida não Cerveja pode. Cerveja pode. Boa. Eu acho que o nome do nosso podcast veio lá dos monges. Veio dos monges. Cerveja pode. Isso foi bom demais. Mas desculpa. E aí, por isso, eles desenvolveram várias etapas do processo ali. E desenvolveram também vários tipos de cerveja. Com temperos diferentes, com maneiras diferentes de ervas fazer. Diferentes. Aí se deu a entrada do lúpulo. Interessante que a inserção do lúpulo se deu por uma monja, na verdade, né? Se deu por causa de uma monja. Não foi um monge na época, uma pessoa que se chamava Hildegarda. Hildegarda? Hildegarda. Era uma monja. Então, os monges e as monjas medievais contribuíram muito para os processos cervejeiros, inclusive a Hildegarda, que é considerada santa, ela introduziu o lúpulo na cerveja, e o lúpulo, como nós já falamos, ele deu um equilíbrio muito bom com o dulçor, e esse lúpulo deve ser adicionado justamente no processo da fervura deste caldo. No momento em que está fervendo. Exatamente. Sim. E nós vamos falar disso tudo. Estamos contando esse preâmbulo para justificar depois isso tudo já foi dito, né? Eu estou querendo organizar aqui. Essa Santa Hildegarda, ela é a santa protetora da cerveja? Não, nós somos devotos dela, mas o protetor da cerveja é tido como Gambrinus. Engraçado. Tem uma cerveja que chama Gambrinus. Engraçado. Por que não tem uma cerveja chamada Hildegarda? Hildegarda, Será que não tem? Vou registrar ela ainda. Não sei, deve ter, né? Pode ser que tenha. Mas uma boa ideia. Em algum lugar do mundo. Mas Gambrinus tem, né? Gambrinus tem. É uma cerveja. Eu não sabia que Gambrinus era um monge. É o nome de um monge.
Interessante. Bom, então tá, vamos continuar aqui. Tudo isso nós já falamos, repito, nós estamos organizando para que a gente possa, no processo atual aqui. Nos introduzindo, né? Então, voltando na pré-história, amassava-se aqueles grãos com as mãos, orava para chover, orava para fermentar, e essas orações foram se transformando em processos, né? O que eles não dominavam, oravam. Eles pediam a Deus. Pediam a Deus. Os processos divinos envolvidos, né? Exatamente. Faz parte da nossa evolução em tudo, mais ou menos é assim também. Exatamente. Né? E falamos da invenção da pasteurização por um cientista famoso, falamos da invenção da geladeira. Então, a pasteurização, só relembrando, ela foi, na verdade, inventada por um cientista famoso a pedido de uma cervejaria, porque a cervejaria já havia, naquele momento, aberto um mercado, que era um mercado um pouco maior, e ela precisava de algum processo. Eles estavam estudando alguma maneira daquela cerveja não, entre aspas, estragar tão rápido. Para que eles pudessem comercializar isso de maneira maior, ali na sua fábrica. Então, aí a pedido da cervejaria, esse cientista veio. O Pasteur veio e desenvolveu a pasteurização. Assim foi começaram os trabalhos. Assim foi também com a refrigeração. Né? Assim também com a refrigeração. Se bem que a refrigeração não foi para a conservação, é porque o sabor era diferente, não era isso? É isso. A refrigeração veio porque as cervejas fabricadas no inverno eram mais gostosas que as cervejas fabricadas no verão. Então, quando estava frio, a cerveja ficava com uma palatabilidade mais melhor, vamos dizer assim. Mais melhor de boa. Mais melhor de bom. Não, então, eles queriam fazer cerveja de inverno no verão. E eu me lembro também que você falou que antes da invenção da refrigeração mecânica aí, né? Eles importavam grandes blocos de gelo para tornar uma sala refrigerada. Exatamente. Com aqueles blocos de gelo e assim poder fazer cerveja na temperatura mais baixa. No verão. Durante o verão. E até que o cara falou, mas esse troço derrete, não vai dar certo, você inventar uma coisa que não derrete. Exatamente. Aí entrou o processo industrial. Aí, exatamente, refrigeração forçada. O processo de invenção, digamos Foi assim. A invenção de uma máquina frigorífica, que era do tamanho de uma casa grande, grandes rodas. Daí saiu geladeira, daí saiu ar-condicionado, que aliás, diga-se de passagem, bendito ar-condicionado. Bendito ar-condicionado, né? Nosso país demanda muito. Vamos lá, vamos em frente então. E se deu o desenvolvimento de garrafas de vidro. Tampinhas melhores. Era cerâmica, né, João? Cerâmica, e se bebia só em barril, né? Os barris eram levados a lugares mais distantes. Mas as poucas garrafas que existiam e copos eram todos de mais cerâmico. Depois, com o advento da popularização de copos de cristal, quando se percebeu que a areia... Principalmente... quando se percebeu que a areia derretia, isso já era mais de 2000 anos atrás, mas os copos de cristal, fabricados principalmente naquela região onde você teve o prazer de visitar, seu filho mora lá, na região da Boêmia, né, os cristais da Boêmia. Os cristais da Boêmia estavam sendo fabricados junto com a cerveja Pilsen, então o pessoal começou a perceber, olhar para a cerveja Pilsen, através de um copo de cristal, né? Aquilo que passa no Game of Thrones essa narrativa do João de agora, de falar que a cerveja Pilsen vai num copo de cristal. Olha, mas eu vou te contar. Tá dando sede, né? É uma pena que trabalhando a gente não pode beber. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio mais tranquilo, bebendo, para ver o que sai, hein? Nada. Não sai nada. Pode ter certeza. Eu ia dizer que aqueles episódios do Game of Thrones, onde passam aqueles copos bonitos de cristal, aquilo é tudo mentira, hein? Porque eles estão querendo remeter que aquilo é Idade Média. Na Idade Média não havia. Não havia. Bom, então vamos lá. Desculpa, eu fico fazendo minhas piadinhas aqui, isso te atrapalha. Não, isso é ótimo. Engrandece e nos dá mais ideias para contar histórias, né? Vieram-se aí os copos de cristais. Copos de cristal, cerveja mais clara.
E eles precisaram aprimorar bem mais os processos mesmo para que a cerveja ficasse mais bonita além de gostosa. Porque até então a cerveja ficava escondida no barril, ficava na garrafa dos copos de cerâmica, ninguém via. Ninguém via nada. Aí, com o advento do vidro, passou-se a enxergar o que ia se beber. Exato. E aí tinha que ser mais bonito. E você sabe que beber a cerveja também é um processo, né? Sim. Aquele dia eu trouxe uma cerveja aqui para nós mostrarmos a cerveja, a espuma no copo, mas eu trouxe numa garrafa PET. A garrafa PET já quebra todo o encanto da cerveja. Perdoem os fabricantes que vendem em growler. Eu também chego a vender alguma coisa em growler. Me desculpa, mas a arte mas agora, beber é uma arte. Agora né? É opinião pessoal. É opinião pessoal minha, porque a garrafa PET, claro que é uma coisa moderna, o mundo tem que ir para isso, bacana. Mas ainda existem propriedades químicas e físico-químicas, principalmente, que impedem que a cerveja fique perfeita nessa garrafa PET, que se chama, na verdade, polietileno terafitalato, né? Tá. É PET, tá bom. Traz o dicionário aí. Você acredita por aquele plástico grosso? O que é PET? Polietileno? Polietileno terafitalato. É uma molécula grandona assim, e essa molécula grandona é uma garrafa plástica, mas ainda assim ela permite a entrada de oxigênio dentro da garrafa. Então ela oxida, ela altera o sabor em poucos dias. Olha só. Tá? E eu pensando que eu ia passar a comprar cerveja em growler para essas garrafas PET. Não, então o growler é muito bom para você comprar e já consumir no mesmo dia em casa. Não vai deixar lá por 4, 5 dias na geladeira. Aliás, tem um dos nossos episódios aqui no canal que você vai ver que nós estamos aqui com um growler em cima da mesa. Naquele dia em que nós gravamos aquele episódio, o João trouxe 6 daqueles lá da indústria dele e colocou aqui, terminado o episódio, ele deu pra gente aqui. Presenteou a gente com o growler. E falou assim, vocês precisam consumir em 3 dias. Foi uma loucura. Consome logo e bebe logo. Foi uma loucura para beber. Eu cheguei em casa com 2. Eu falei para minha mulher, tem que beber tudo hoje. Bebe Ela logo. falou, como que nós vamos fazer isso? É fácil. Chama os amigos. É pouco, 2 litros, puxa vida. Tá bom. Então, estamos falando sobre beber também. Você vai tomar cerveja, tem seus copos especiais. Nós vamos falar disso mais para frente. Sim. Um copo taça, um copo em V, um copo bojudo. Para cada tipo de cerveja há essa tradicional tulipa, né? Que eles tulipa, falam que é essa que coisa, é boa pro Pilsen. Que é o compridinho, né? Então. Tá. Então, desde quando o Império Romano esteve lá no Oriente Médio, levando o seu vinho e depois, posteriormente, levando a cerveja para a Europa. Trazendo, né? Trazendo de volta a cerveja. Muita coisa mudou nos processos, muita coisa mesmo. E o processo europeu, quase que estipulado como padrão nos mosteiros e naquele período dos mosteiros, né, está mais ou menos se fabricando assim até hoje, de maneira aperfeiçoada. Porque foi, apesar de ter nascido lá no Oriente Médio, conforme toda a história que nós já falamos agora, porque foi a ida dela, a levada dela pelo Império Romano para a Europa que na verdade, acelerou. E fez o desenvolvimento. E me parece, eu estou aqui, eu faço as perguntas de quem não sabe nada. Mas me parece que na região da Alemanha ali foi onde as coisas mais aconteceram. Vamos dizer assim, mais aconteceram em termos de ciência. O pessoal ali adorava beber cerveja. Mais uma vez vou falar daquela lei da pureza que foi inventada por um senhor lá que proibia a adição de quaisquer outros cereais ou plantas na cerveja que não fosse lúpulo, malte e água. Ele era um esperto, né? Um espertão, lógico. Mas essa lei, eu acredito que foi o que fez suscitar mais ciência. Ao invés de colocar uma planta que tinha um poder terapêutico, conservante, eles tinham que colocar somente o lúpulo, que também tem um poder terapêutico conservante. Mas eles tiveram que aprimorar os processos para que pudesse obter resultados bons só com aquilo. Exatamente. E cientificamente as escolas alemãs são umas das mais reconhecidas, né? Logicamente, vamos falar de escola alemã, mas também a escola inglesa e a escola belga são as 3 principais escolas. Quando diz escola, são
Aliás, deixa eu dar aqui uma informação que eu acho que é correta, porque já chegou até mim essa informação de forma pela internet. Mas, enfim, eu vou fazer aqui um comentário. Eu não quero que isso seja registrado pelos nossos internautas como uma notícia extraordinária e que seja. Mas eu fiquei sabendo agora há pouquíssimo tempo que a cervejaria Pilsner, aquela que está em Pilsen, lá onde está morando meu filho, onde eu já estive e estarei novamente, terei a oportunidade de estar novamente até o final de 2024, ela foi vendida para um grupo japonês. Não sei, não acompanhei. Fiquei sabendo eu tive essa informação aí pela internet. Se tiver alguma coisa errada, não sou eu que estou inventando. Essa informação estava na internet. Mas parece que os japoneses estão se interessando também por esse mercado. Há processos, já que nós vamos nos introduzir ao mundo do processo, vou falar alguma coisa também. Há processos de fermentação em cervejarias japonesas que duram 2 dias. Ao passo que no resto do mundo se dá em 11, 12, 15, 18. É um processo de fermentação bem avançados tecnologicamente, né? Eles têm essa característica, né? Bom, e então... Depois de tudo esse preâmbulo, poderia dizer... Chegamos na Alemanha. Chegamos na Europa. Ali, né? Bélgica, por ali, onde os processos foram cientificamente desenvolvidos. E podemos dizer... Olha, eu sei que careca tem problema de suar. É verdade. Você pode... Não é porque nós estamos aqui ao vivo que você não pode pegar a sua toalhinha e secar o seu suor. Fique à vontade, porque parece que você estava debaixo do chuveiro. Muito você mesmo. Pode pegar a toalhinha e enxugar aí, que você está debaixo do chuveiro. É assim mesmo. Diga lá, João. Então vamos lá, vamos em frente. A cerveja, o processo de fermentação é toda baseada... Desculpa, o processo de fabricação da cerveja é toda baseada em fermentação. Em fermentação, Sabe que eu estou suando bastante assim, porque eu trabalho o dia todo e ando no carro com o meu ar-condicionado e os senhores não colocam o ar-condicionado na sala por causa do barulho, né? Não, o nosso estúdio não permite, por 2 motivos. Primeiro, por causa do barulho, e segundo, porque se a gente esfriar o ambiente, nós temos um problema com as lâmpadas. Então. E aí nós precisamos manter o estúdio assim. Estamos sofrendo com isso. Como eu sou deste ramo há tantos anos, eu estou acostumado com essa temperatura. Pois é. Então vamos lá. O processo de fabricação da cerveja ela é toda baseada no principal processo que é a fermentação. Tá? A fermentação é um nome de uma reação química, na verdade. As pessoas, nós todos coloquialmente andamos pelas ruas e convivemos e estamos com esse nome fermentação aparecendo às vezes na televisão. É um termo bastante popular, né? Mas a fermentação tem a ver com reação química. Exatamente. Tá? Eu vou falar um nome de uma outra reação química aqui, que é muito mais popular que a fermentação e está no nosso dia a dia, só que as pessoas, nós comumente, não enxergamos isso como reação química. O nome é respiração. Né? Respiração? Respiração. A respiração. Bom, tá bom, eu não vou discutir com... Não, sim, a respiração... Eu não tenho como discutir, porque eu não tenho embasamento. Quando nós falamos em respiração... Para mim, respirar é... puxar o ar e aspira, voltar. Respira. Para mim mas eu não vou discutir com Estou respirando, né? Quem sou eu, né? Respiro, logo existo. Né? Pisco, logo existo. Pisco, logo existo é do Michael Jackson. Né? Não, me explica, então, por que é que você diz que a respiração é um processo químico, de reação química? A respiração é um processo químico, é uma reação química bem igual, quase igual a uma combustão. Tá? Uma combustão. A combustão também é o nome de uma reação química. De uma reação química. Tá? Exatamente. A respiração envolve a degradação de alimento em energia, que é o que o nosso corpo faz. Sim. Cada célula nossa se utiliza de alimento e produz energia para nós vivermos e nos movimentarmos. Manter a gente em pé e funcionando. Né? O que é o alimento, basicamente? Açúcares. Né? Os açúcares são o que tocam a vida no planeta Terra. Tá? Em qualquer bactéria e qualquer mamute que já viveu ou dinossauro precisou de açúcar. glicose, precisou de açúcar.
e outros tipos de açúcar também que existem. Então, o que acontece? Nós comemos macarrão, nós comemos tudo que tem farinha é fabricado de açúcar e nós comemos isso, é degradado no nosso estômago, é transformado em glicose, o sangue carrega essa glicose até as nossas células. Sim. E carrega outra coisa também, o sangue, o oxigênio. O oxigênio. Então, o sangue capta o oxigênio dos nossos pulmões e as glicoses do nosso intestino e viajam pelo corpo até levar a cada célula. Vai distribuindo. E cada célula degrada esse açúcar e transforma isso em energia. Essa energia em forma química também, para que nós possamos mexer os nossos músculos. Muito tá? bom. Muito, nós então, podemos falar, então, eu falei do nome fermentação, linkando com o nome respiração, e nós podemos falar daqui para frente também mais sobre a fermentação. Muito bem. Então, nós sabemos que o processo de fabricação da cerveja, ele é baseado todo no principal processo, que é a fermentação, a principal reação química, que é a fermentação. Isso. Muito bem. Eu acho que nós conseguimos organizar a nossa conversa e canalizar um pouco daquilo que nós já falamos nos episódios anteriores. E eu quero agora falar com você que está nos assistindo, você que já conhece o nosso canal, avisar primeiramente que o nosso site já está no ar, cervejapod.com. Ficou o site lindíssimo, se você não entrou lá ainda. Agora, quando você quiser assistir os nossos episódios, ao invés de entrar diretamente pela página do YouTube, você pode entrar pelo nosso site, que é o cervejapod.com. Estão lá todos os episódios à sua disposição. Claro que clicando lá você vai para o YouTube do mesmo jeito, mas enfim, é um site bonito, organizado, que está lá, feito especialmente com muito carinho para você. Você que nos encontrou por acaso na internet e está gostando do nosso papo aqui, assista os outros episódios e faça a sua inscrição no canal, clicando também no sininho. Cada vez que a gente coloca um vídeo novo aqui, você é avisado que tem um episódio novo para você assistir. Agora, eu quero pedir licença a você, nós vamos encerrar esse episódio, mas não vamos encerrar o assunto, porque nós paramos, lembrem-se, na fermentação. E nós vamos seguir daqui para frente no episódio seguinte. Obrigado, João, Perfeito. mais uma vez por estar conosco. Vamos seguir com a nossa conversa no próximo episódio. A você que está nos assistindo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tchau, até o próximo.